En esta noche Eu gostaria de começar nesta noite lo que Dios me ha revelado o que Deus me revelou para yo predicar la gracia del Señor. para eu pregar a graça do Senhor. Hay un fundamento. Há um fundamento. Este libro llamado la Biblia Este livro, chamado de Bíblia, contiene la escritura, contém a Escritura, contiene 5 libros históricos, contém 5 livros históricos, contiene el evangelio de la incircuncisión contém o Evangelho da incircuncisão y también contiene el otro evangelio, el de la circuncisión. e também contém o outro Evangelho, o da circuncisão. Si usted no entiende esa división, Se você não entende essa divisão, entonces nunca va a llegar a la unidad del Espíritu. então você nunca vai chegar à unidade do Espírito. ¿Cuántos aman la unidad del Espíritu? Quantos amam a unidade do Espírito? El apóstol Pablo dijo, yo ruego O apóstolo Paulo disse: eu rogo que andéis que andeis como es digno como é digno de nuestra vocación. da nossa vocação. Una fe, Uma fé, un bautismo, um batismo, un evangelio. um evangelho. Pero en este libro hay 2 evangelios. Mas nesse livro há 2 evangelhos. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 2, verso 7. Vamos ver isso em Gálatas capítulo 2, verso 7. Le voy a pedir al pastor Pedro que dé lectura. Gálatas capítulo 2, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. ¿Lo tienen todos? ¿Todos leyeron? Todos encontraram? Todos leram? Diga Abba Padre. Diga Abba, Pai. Yo quiero que él repita el verso. Eu quero que ele repita o verso. Gálatas, capítulo 2, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Es necesario É necessário entender que en este libro, la Biblia, que neste livro, a Bíblia, hay 2 evangelios. há 2 evangelhos. El de la incircuncisión O da incircuncisão y el de la circuncisión. e o da circuncisão. Hasta ahora, en 2000 años, Até agora, em 2000 anos, no se ha conseguido la unidad del Espíritu. não se conseguiu a unidade do Espírito. Los protestantes Os protestantes piensan todos diferentes. pensam todos diferentes. Los católicos Os católicos piensan aún entre ellos diferentes. pensam até mesmo entre eles diferente. No hay unidad del Espíritu. Não há unidade do Espírito. En Estados Unidos, Nos Estados Unidos, las denominaciones, as denominações, en la Casa Blanca en Washington, a Casa Branca em Washington, hay registradas existem lá registradas miles milhares de reglas de fe. de regras de fé. Todas difieren. Todas diferem. Ahora, Pablo dijo, Agora, Paulo disse: yo quisiera eu gostaria que todos hablen una misma cosa, que todos falem uma mesma coisa, una misma mente, uma mesma mente, un mismo sentir, um mesmo sentir, un mismo parecer. um mesmo parecer. Pero eso que dijo Pablo Mas isso que Paulo disse no se ha cumplido. não foi cumprido. Sin embargo, Sem dúvida, yo quisiera recomendar eu gostaria de recomendar lo que Dios me ha mostrado o que Deus me mostrou en el Evangelio no Evangelho
de la incircuncisión. da incircuncisão. Yo aprendí a dividir Eu aprendi a dividir lo que antes le expliqué. o que antes eu expliquei a vocês. Las escrituras As Escrituras no son el Evangelio, não são o Evangelho, son las escrituras são as Escrituras que dan testimonio que dão testemunho de la obra de Dios, da obra de Deus, del conocimiento del bien y del mal, do conhecimento do bem e do mal, y luego e logo está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. logo está Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro dos Evangelhos. Pero esos no son evangelios. Mas esses não são os Evangelhos. Yo quisiera que ustedes vieran cómo Lucas, el doctor Lucas, llama su escrito en el capítulo 1. Eu gostaria que vocês vissem como Lucas, o doutor Lucas, chama o seu próprio escrito no capítulo 1. Le voy a pedir al pastor Pedro que lea Lucas, lo pueden buscar. Lucas, podem encontrar. En el capítulo 1, comenzando desde el verso 1. Do capítulo 1, começando a partir do verso 1. Me gustaría que tomen notas, Eu gostaria que vocês anotassem isso, que escriban estos versos, que escrevessem esses versos, porque yo quiero honrar este doctorado que se me ha dado. porque eu quero honrar esse doutorado que foi me dado. Si yo no estoy en el fundamento Se eu não estou no fundamento que el apóstol Pablo dejó, que o apóstolo Paulo deixou, yo debo devolver este diploma al doctor Roberto dos Santos. eu devo devolver este diploma ao doutor Roberto dos Santos. No lo merezco, Eu não o mereço. pero Mas, si ustedes, se vocês, la iglesia, a igreja, la máxima autoridad, a máxima autoridade, me encuentran me encontra, en el fundamento me acham no fundamento que dejó el perito arquitecto, que deixou o perito arquiteto, el apóstol Pablo, o apóstolo Paulo, el apóstol a los gentiles, o apóstolo aos gentios, si yo honro eso, se eu honro isso, esto nadie me lo va a quitar. isso aqui ninguém vai me tirar. Yo me quedo con este diploma. Me voy a sentir orgulloso de ese diploma. Eu vou me sentir orgulhoso desse diploma. Es más, E mais, voy a decir me merezco ese diploma. eu vou dizer, eu mereço esse diploma. Yo le voy a pedir al pastor Pedro que lea Lucas capítulo 1, verso 1 en adelante. Pedir ao pastor Pedro que leia Lucas, capítulo 1, do verso 1 em diante. Abba, Pai. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros na palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Dice Lucas Diz Lucas que muchos, que muitos, diga muchos, diga muitos, no son 4, não são 4, muchos muitos trataron de poner en orden la historia. trataram de pôr em ordem a história. Si usted tuviera dinero para ese tiempo, Se você tivesse dinheiro para esse tempo, para pagar a un escriba, para pagar a um escriba, para tener unos papiros, para ter uns papiros, y si usted vivía cerca de Jesús de Nazaret e se você morasse próximo a Jesus de Nazaré, y era vecino de María y José, e fosse vizinho de Maria e de José, y hubieran visto al niño crecer, e tivesse visto a criança crescer, usted también escribiría. você também escreveria. Yo lo haría. Eu faria isso.
Yo diría, yo lo vi imitar a José armando una silla. Eu diria, eu o vi imitar a José armando uma cadeira. Sí, porque su padre fue carpintero. Sim, porque o seu pai foi carpinteiro. A él lo conocen como el hijo del carpintero. A ele o conhecem como o filho do carpinteiro. Si yo viviera cerca, Se eu vivesse próximo, yo hubiera dicho cómo él corría, eu teria dito como ele corria, cómo vestía, como ele se vestia, cómo se comportaba, como ele se comportava, y yo hubiera sido otro que hubiera escrito la historia. e teria sido mais outro que teria escrito tudo. Pero tú no pudieras llamar Mas você não poderia chamar lo que yo escribiría o que eu escrevesse como el Evangelio según San José Luis. como o Evangelho segundo San José Luís. Tú pudieras decir la historia que vio José Luis. Você poderia dizer a história que viu José Luís. Lucas Lucas oyó muchas cosas ouviu muitas coisas y las investigó e as investigou con sumo cuidado. com muito cuidado. Y entonces le escribió a Teófilo. Então escreveu a Teófilo. Entonces eso es una historia. Então isso é uma história. Eso no es un evangelio. Isso não é um evangelho. No es el evangelio de Mateo. Não é o evangelho de Mateus. No es el evangelio de Marcos. Não é o evangelho de Marcos. No es el evangelio de Lucas. Não é o evangelho de Lucas. No es el evangelio de Juan. Não é o evangelho de João. Es la historia que ellos escribieron. É a história que eles escreveram. Y hay solo 5 libros de historia. E há aí só 5 livros de história. Pero Lucas dijo Mas Lucas disse que fueron muchos que foram muitos los que pusieron en orden la historia. os que puseram em ordem a história. ¿Cuántos me entienden? Quantos me entendem? ¿Usted piensa que esos son evangelios? Você pensa que esses são evangelhos? ¿Piensa? Pensa? ¿No? Não? Diga no. Diga não. No. Diga son historia. Diga, são história. Entonces, Então, tenemos que llegar a una conclusión. temos que chegar a uma conclusão. Que el Nuevo Testamento Que o Novo Testamento comienza en Romanos, começa em Romanos. no en Mateo. Não é em Mateus. Dije el Nuevo Testamento. Diga, o Novo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento Então, o Novo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. foi escrito pelo apóstolo Paulo. Este doctorado es en teología paulina. Esse doutorado é em teologia paulina. Y yo quisiera hablar de eso, E eu gostaria de falar disso, porque el Nuevo Testamento, porque o Novo Testamento, el evangelio de la incircuncisión, o evangelho da incircuncisão, se le encomendó a Pablo. foi encomendado a Paulo. Y el evangelio de la incircuncisión E o evangelho da incircuncisão es para nosotros los gentiles. é para nós, os gentios. Entonces el Nuevo Testamento se compone de 14 libros. Então o Novo Testamento se compõe de 14 livros. Yo no quiero faltarles respeto a ustedes, Eu não quero faltar com respeito a vocês, ni a los que me están escuchando por la radio, nem aos que estão me escutando pela rádio, ni quiero torcer la escritura. e nem quero torcer a Escritura. Lo que quiero es poner en orden O que eu quero é pôr em ordem lo que Dios me ha mostrado. o que Deus me mostrou. ¿Y por qué yo recomiendo este orden? E por que eu recomendo esta ordem? Porque yo he logrado Porque eu alcancei que 22 naciones que 22 nações hablen una misma cosa, falem uma mesma coisa, una misma mente, em uma mesma mente, un mismo sentir. em um mesmo sentir. Pero para lograr la unidad del Espíritu, Mas para alcançar a unidade do Espírito, usted nunca lo va a lograr, você nunca vai alcançar, nunca va a estar en la unidad del Espíritu nunca vai estar na unidade do Espírito y no vas a poder llevar fruto para Dios. e não vai poder dar fruto para Deus. Porque los únicos que llevan fruto para Dios Porque os únicos que dão frutos para Deus son los que guardan la unidad del Espíritu. são os que guardam a unidade do Espírito.
En una familia debe haber unidad. Em uma família deve haver unidade. Está el padre, Está o pai, está la madre, está a mãe, están los hijos. estão os filhos. Y cuando un hijo E quando um filho comienza a diferir começa a diferir dentro de una familia, dentro de uma família, hay problemas. há problemas. ¿Usted está de acuerdo? Você está de acordo? Hay problemas. Aí há problemas. Yo prefiero que todos mis hijos hablen una misma cosa Eu prefiro que todos os meus filhos falem uma mesma coisa y que mi esposa hable una misma cosa e que a minha esposa fale uma mesma coisa y saber que yo estoy de acuerdo con mi familia. e saber que eu estou de acordo com a minha família. Pues Pablo dice que existe la familia de la fe. Pois Paulo disse que existe a família da fé. Dice, hagamos bien, Então, façamos bem, primeiramente, a la familia de la fe. a família da fé. Pues yo amo a la familia de la fe. Pois eu amo a família da fé. Y yo les recomiendo a ustedes Eu recomendo a vocês que aprendan a dividir estos libros que aprendam a dividir esses livros para que la familia hable una misma cosa. para que a família fale uma mesma coisa. En este libro, la Biblia, Neste livro, a Bíblia, aparte de los 39 libros de la Escritura fora dos 39 livros da Escritura y los 5 libros de historia, e dos 5 livros de história, que harían 44 libros, que aí há 44 livros, luego vienen 14 libros, logo depois vem 14 livros, que harían 58 libros. que fariam 58 livros. Entonces luego vienen 7 epístolas generales, Então, logo depois vem 7 epístolas gerais, que harían 65 libros. que completariam 65 livros. Entonces luego viene Apocalipsis Então, depois vem Apocalipse, y haría 66 que libros. completaria 66 livros. Pero el evangelio de la incircuncisión Mas o evangelho da incircuncisão solo se le comunicó a Pablo. só foi comunicado a Paulo, ¿Por qué en 2000 años de historia? porque em 2000 anos de história, Y no me voy a referir ahora a Estados Unidos, eu não vou agora defender os Estados Unidos, voy a hablar de Brasil. vou falar do Brasil. ¿Por qué en 2000 años de historia Porque em 2000 anos de história, en Brasil no Brasil, hay y que apóstoles há apóstolos que no pueden dividir esto así? que não podem dividir isto assim, Pastores que no pueden dividir esto así. pastores que não podem dividir isto assim, Denominaciones enteras que no hablan una misma cosa. denominações inteiras que não falam uma mesma coisa, Por no dividir los dos evangelios. por não dividir os dois evangelhos, Por llamarle evangelios a lo que no es evangelio. por chamar de evangelhos aquilo que não é evangelho. Yo los voy a llevar a una parte de una de las cartas de Pablo, Eu vou conduzir vocês a uma parte de uma das cartas de Paulo, en el capítulo 6 no capítulo 6 del libro a los Hebreos, do livro aos Hebreus, en el verso 1. no verso 1. Cuando todos lo tengan, digan Abba Padre. Quando todos encontrarem, digam Abba Pai. ¿Le puedo dar lectura, Pedro, al verso 1? Pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. ¿Qué dice ahí? Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. O que diz aí? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. ¿Qué debe hacer la iglesia? O que deve fazer a igreja? ¿Dejar qué? Deixar o quê? ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Quais são os rudimentos da doutrina de Cristo? No es tiempo para hablar de eso ahora. Não, não é tempo para falar disso agora. Lo que Dios quiere decirte, O que Deus quer dizer a você que Jesucristo en los días de su carne, é que Jesus Cristo, nos dias de sua carne, cuando caminó por 33 años aquí en la tierra, quando caminhou por 33 anos aqui na terra,
Él fue siervo de la circuncisión, Ele foi servo da circuncisão, no de la e incircuncisión, não da incircuncisão, sino de la circuncisión. senão da circuncisão. El mejor siervo de la circuncisión fue Jesús de Nazaret, O melhor servo da circuncisão foi Jesus de Nazaré, porque hasta que él no muriera en la cruz, porque enquanto ele não morresse na cruz, él tenía que vivir bajo ley. ele teria que viver debaixo da lei. Él fue circuncidado al octavo día. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Él cumplió la ley a perfección. Ele cumpriu a lei perfeitamente. Y una persona que cumple la ley de Moisés, ¿qué es? E uma pessoa que cumpre a lei de Moisés, o que é? ¿A qué le sirve? A quem ela serve? A la circuncisión. A circuncisão. Pero una vez él muere y resucita, Mas uma vez que ele morre e ressuscita, entonces las doctrinas de él, então as doutrinas dele, cuando estuvo vivo, quando esteve vivo, caducaron, caducaram, vencieron, venceram, porque ahora él no puede servirle a la circuncisión, porque agora ele não pode servir a circuncisão, porque el fin de la ley es Cristo. porque o fim da lei é Cristo. Entonces después de la cruz, Então, depois da cruz, ahora él es siervo agora ele é servo y apóstol e apóstolo de la incircuncisión. da incircuncisão. Amén. Amém? La razón que la iglesia no ha llegado a la unidad del Espíritu A razão pela qual a igreja não chegou à unidade do Espírito es porque no ha comprendido esto que les estoy explicando. é porque não compreenderam isso que eu estou explicando a vocês. Cristo antes de la cruz, Cristo antes da cruz, Cristo después de la cruz. Cristo depois da cruz. La iglesia cometió un error, A igreja cometeu um erro, se quedó antes de la cruz. ficou antes da cruz. El ministerio creciendo en gracia, O ministério crescendo em graça, lo que hizo fue que se fue después de la cruz. o que fez foi que foi para depois da cruz. Entonces, después de la cruz, Então, depois da cruz, el apóstol Pablo o apóstolo Paulo tiene una revelación y se encuentra con Jesucristo. tem a revelação e se encontra com Jesus Cristo. Y hay una conversación. E há uma conversação. Y le dijo Dios a Ananías, E disse Deus a Ananias: mira, vete, ora por él. olha, vai lá orar por ele Y dile que yo me le voy a aparecer muchas veces, e diz a ele que eu vou aparecer a ele muitas vezes, no una sola vez. não uma só vez. Y en las veces que me apareceré a ti, E nas vezes que eu aparecerei a él, a Pablo. a Paulo. Y entonces pues él le enseñaba a Pablo. Então ele ensinava a Paulo. Un día se lo tuvo que llevar al paraíso, al tercer cielo. Um dia ele teve que ser levado ao paraíso, ao terceiro céu. Y le dijo, E lhe disse: Pablo, Paulo, yo sé que tú me persigues, eu sei que você me persegue. me perseguías, Você me perseguia, porque después que yo resucité, porque depois que eu ressuscitei, cambiaron las cosas, mudaram as coisas. cambió el pacto. Mudou o pacto. Y ahora yo te escojo a ti, E agora eu escolhi você, porque tú eres el mejor de los fariseos. porque você é o melhor dos fariseus. Tú has cumplido la ley a cabalidad. Você cumpriu a lei cabalmente. Tú te has sobrepasado a tus anteriores. Você ultrapassou teus anteriores. De los fariseos, Dos fariseus, circuncidados al Cir- octavo día, circuncidado ao 8º dia, de la tribu de Benjamín, da tribo de Benjamim. en cuanto a la ley, E quanto à lei, irreprensible. irrepreensível. Pero ahora te voy a escoger a ti Mas agora eu vou escolher você para que le enseñes a la gente para que ensine as pessoas a servirme a mí a me servir en contra de la ley. contra a lei. Carlos, ¿dónde está eso? Hechos, Atos Atos 18:13. 18:13. 18:13. 18:13.
Cuando lo tengan todos digan Abba Padre. Quando todos encontrarem, digam Abba, Pai. No diga aleluya, Não digam aleluia, porque se me va la circuncisión. porque então vocês vão para a circuncisão. Y yo lo quiero usted en la incircuncisión. E eu quero vocês na incircuncisão. Nuestro ejemplo, O nosso exemplo, el apóstol Pablo, o apóstolo Paulo, nunca dijo aleluya por sus labios. nunca disse aleluia através dos seus lábios. Yo no estoy diciendo que aleluya es malo. Eu não estou dizendo que aleluia é mal. Eso es una palabra muy bella. É uma palavra muito bonita. De hecho, uno de los himnos que más a mí me gustaba De fato, um dos hinos que eu mais gostava fue el aleluya de Handel. foi o Aleluia de Handel. ¿Se acuerdan? Aleluya. Vocês se lembram? ¿Se Aleluia. acuerdan? Se lembram? Ahora hay que decir Abba Padre. Agora tem que dizer Abba, Pai. Aleluya es una expresión muy buena Aleluia é uma expressão muito boa para una persona para uma pessoa que no tiene a Cristo, que não tenha Cristo, que no está completa, que não esteja completa, que Cristo no lo ha hecho perfecto con una sola ofrenda. que Cristo ainda não o fez perfeito com uma só oferta. David Davi decía, mi alma, dizia: minha alma, mi espíritu meu espírito tiene sed de Dios. tem sede de Deus. Estoy vacío. Estou vazio. Pero después de la cruz, Mas depois da cruz, Pablo dice Paulo disse que tú, que tu, con una sola ofrenda, com uma só oferta, te hizo perfecto para Ele siempre. te fez perfeito para sempre. Que tú estás completo Que en Él, você está completo nele, librado de la potestad del diablo, livrado da potestade do diabo, sentado juntamente con Cristo A- en lugares celestiales. assentado juntamente com Cristo em lugares celestiais. Abba, Pai. Y a manera de corrección, E a maneira de correção, me duele decir esto me dói dizer isso, por mis compañeros mundialmente que amo en el Señor, porque companheiros mundialmente que amam ao Senhor, que yo no me atrevo a decir aleluya, que eu não me atrevo a dizer aleluia, por amor a los ángeles, por amor aos anjos, por amor a la sangre derramada en el pacto, por amor ao sangue derramado no pacto, no por faltarle el respeto a las demás religiones, não por faltar respeito às demais religiões, no por establecer cosas diferentes, não por estabelecer coisas diferentes. es que mi doctorado, É que o meu doutorado, Pablo, Paulo, me dice a mí me disse a mim, que ahora nosotros, como somos hijos, agora nós, como somos filhos, clamamos Abba Padre. clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Verso 13 del capítulo 18. Verso 13 do capítulo 18, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Hello. Alô? ¿Cuál era la acusación que tenían contra Pablo? Qual era a acusação que tinham contra Paulo? ¿Cuál era? Qual era? Léalo. Leia aí. Que persuade a los hombres Que ele persuade os homens a servirle a Dios a servir a Deus sin la circuncisión. sem a circuncisão. Y por eso Pablo tuvo problemas. E por isso, Paulo teve problemas, Muchos problemas. muitos problemas. Cuando él dijo, Quando ele disse: dejad los rudimentos de la doctrina de Cristo. Deixai os rudimentos da doutrina de Cristo. Juan, João, el apóstol del amor, o apóstolo do amor, por no entender, por não entender, se ofendió gravemente. se ofendeu grandemente. Y dijo, este hombre, E disse: Esse homem, Pablo, Paulo, está mal. está mal.
Porque él dice que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque ele diz que tem que se deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Y después de la muerte de Pablo, E depois da morte de Paulo, 15 o 20 años después que Pablo murió, 15 ou 20 anos depois que Paulo morreu, Juan escribió un libro, João escreveu um livro, segunda carta de Juan. Segunda Carta de João. Por favor, sí, segunda carta, la epístola de San Juan, Por favor, sim. apóstol, Segunda Carta da Epístola de São João, apóstolo, verso 9. verso 9. Cuando lo tengan todos, Quando todos encontrarem, Abba Padre, Pai. lectura. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. ¿Y qué dijo Pablo? Que dejéis qué. E o que disse Paulo? Que deixeis o quê? ¿Y qué dice Juan? E o que disse João? Que las retengas. Que você a retenha. Yo no digo que Juan lo hizo a propósito, Eu não digo que João fez isso de propósito, es que él no conocía. é que ele não conhecia. Porque Juan no fue al tercer cielo. É que João não foi ao terceiro céu. Pablo fue al tercer cielo. Paulo foi ao terceiro céu. Por eso es que él enseñaba así. Por isso é que ele ensinava assim. Por eso cuando usted lee las 7 epístolas generales, Por isso é que quando você lê as 7 epístolas gerais, tiene que tener cuidado. tem que ter cuidado, Porque están contaminadas porque estão contaminadas con el evangelio com o evangelho de la circuncisión. da circuncisão. Y como gentil, E como gentio, usted tiene que tener mucho cuidado. você tem que ter muito cuidado. ¿Sabe por qué yo digo esto? Sabe por que eu digo isso? Porque yo amo la unidad de la familia de la fe, la unidad del Espíritu. Porque eu amo a unidade da família da fé, a unidade do Espírito. Y para mantenerme en la unidad del Espíritu, E para me manter na unidade do Espírito, tengo que fijarme en el perito arquitecto. eu tenho que fixar bem ao perito arquiteto. Porque él Porque ele fue el que puso el fundamento. foi quem pôs o fundamento. ¿Cuál fundamento? Qual fundamento? El de los gentiles. O dos gentios? Juan no puso el fundamento de los gentiles. João não pôs o fundamento dos gentios? Santiago, Tiago, Juan, João, Pedro, Pedro, Judas Judas son de la circuncisión. são da circuncisão? Santiago fue un pastor judío. Tiago foi um pastor judeu? Por eso él dijo, Por isso ele disse: si alguno está enfermo, se alguém está doente, llamen a los ancianos de la iglesia chame os anciãos na igreja y únjanlo con aceite. e unja-o com óleo. Eso es muy bueno, yo lo hacía Isso é muito bom e eu fazia isso. y muchos todavía lo hacen. E muitos ainda o fazem. Honestamente lo hacen. Honestamente o fazem. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque lo dice la Biblia. Porque a Bíblia diz, Pero se les olvida mas se esquecem, que está en la circuncisión. que está na circuncisão. ¿Y qué dice Pablo? E o que Paulo disse? Pablo dice que te unjan con aceite. Paulo disse que unjam com óleo? No. Não. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Pablo dice Paulo disse que la vida de Jesús que a vida de Jesus, que mora en nosotros que mora em nós, se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. se manifesta em nossos corpos mortais. Con el permiso de ustedes, Com a permissão de vocês, hoy, hoje, en esta noche, nesta noite, se están hablando cosas aquí estão sendo faladas coisas aqui que en 2000 años que durante 2000 anos nunca se habían dicho. nunca havia sido dita. Nadie lo supo. Ninguém soube disso. Los doctores en teología de Estados Unidos Os doutores em teologia dos Estados Unidos no lo saben. não sabem isso. Yo trabajé
Eu trabalhei con la Iglesia Bautista del Sur. com a Igreja Batista do Sul. Mis oficinas estaban en Atlanta, Georgia. Meu escritório estava em Atlanta, na Geórgia. Yo fui asistente director de evangelismo de toda la región de Puerto Rico. Eu fui assistente diretor de evangelismo de toda a região de Porto Rico, Con un presupuesto millonario. com um pressuposto milionário. Pero cuando yo llegaba a Atlanta, Mas quando eu chegava em Atlanta, yo compartía estas cosas. eu compartilhava estas coisas. No las entendían. E eles não entendiam. Es que esto nadie lo ha entendido. É que isso ninguém entendeu. Hasta ahora nadie. Até agora, ninguém. La gente no sabe separar los dos evangelios. As pessoas não sabem separar os dois evangelhos. Y al no separarlos, E ao não separá-los, piensan diferente. pensam diferente. La iglesia de la esquina, A igreja da esquina, de la misma denominación de la iglesia del norte, da mesma denominação da igreja do norte, la misma denominación del sur o del este o oeste, da mesma denominação do sul, do leste ou do oeste, es una misma denominación. é uma mesma denominação. Pero siéntate con los 4 pastores Mas sente-se com os 4 pastores y dile, ¿qué tú piensas de esto? e pergunte a ele: o que você pensa disso? Bueno, yo pienso así. Bem, eu penso assim. ¿Y tú? E você? Yo pienso de esta forma. Eu penso dessa forma. Pero Mas lo importante es Cristo. o importante é Cristo. Y en Cristo nos amamos, E em Cristo nos amamos, pero no estamos unidos. mas não estamos unidos. Estamos juntos, Estamos juntos, pero no unidos. mas não unidos. Porque lo que une a la familia de la fe Porque o que une a família da es fé el evangelio revelado a Pablo é o evangelho revelado a Paulo, para hablar una misma cosa. para falar uma mesma coisa. Dios me ha enseñado a amar. Deus me ensinou a amar. Yo no dije que yo sé amar, Eu não disse que eu sei amar. me ha enseñado. Me ensinou. Me ha enseñado a amar al ser humano. Me ensinou a amar o ser humano. Me ha enseñado a respetar Me ensinou a respeitar los pastores, os pastores, las denominaciones. as denominações. Pero Mas tengo que diferir. eu tenho que divergir. No por amor a mí, Não por amor a mim, no por amor a creciendo en gracia, não por amor a crescendo em graça, por amor a la unidad del Espíritu. por amor à unidade do Espírito. Yo no quiero traer problemas, Eu não quero trazer problemas. no quiero dividir más que lo que está dividido, Eu não quero dividir mais do que já está dividido. pero yo fui llamado Mas eu fui chamado por Dios por Deus para predicar para pregar el auténtico o autêntico evangelio de la gracia de Dios. evangelho da graça de Deus.